música famosa aqui da igreja, a gente gosta de cantá-la. Vamos recitar comigo? Da multidão era um só, e a alma uma, somente uma, brotando dentro. Nosso era o pão, santa folia, o que se parte, a própria vida. Volta então, por favor. Da multidão dos que creram era um só, e a alma somente uma semente. A impressão que a gente fica, Glaucio, é que foi sempre assim, que a igreja primitiva, a igreja que começou a nossa história, era uma igreja sem rachas, sem fissura, sem arranhão, que todo mundo tinha um só coração, que todo mundo tinha um só sentimento, que todo mundo vivia assim, harmoniosamente unido, que não tinha, por exemplo, de vez em quando que se separar para que a coisa pudesse fluir. Eu quero lhe mostrar uma história na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, uma história missionária, inclusive. Primeiro, eu queria que você lesse comigo Atos 13, versículo 1. Talvez seja o texto mais clássico que fala exatamente da missão da igreja de Antioquia, que é, Chico, a igreja considerada a primeira igreja missionária do Novo Testamento, porque é nessa igreja que eles vão selecionar pessoas. É a primeira vez que isso acontece, depois de Jesus, claro. Selecionar pessoas, orar, e depois disso separar e mandar para missão, especificamente. Que missão? Proclamar o Evangelho. E vai saltar dois personagens que ninguém aqui pode falar mal, porque os dois personagens são assim: um é herói, o cara escreveu 13 cartas, pelo menos dizem que ele escreveu 13. A gente que estuda mais a miúde sabe que ele não escreveu todas as que dizem que ele escreveu, mas o cara entrou para a história. Se fala mais dele do que de Jesus, porque Paulo disse, porque Paulo falou, porque Paulo, porque Paulo, porque Paulo, porque Paulo e porque Paulo. Inclusive, Deia, muita coisa que se diz, porque gay, porque isso, é baseado no que Paulo falou, porque Jesus de Nazaré falou muito pouco sobre algumas questões que às vezes a gente fica perdendo tempo e se debatendo. O outro personagem é um cara muito discreto, Juan. Ele parece, me lembra muito você, muito discreto. Ele não gostava de aparecer, muito tímido, muito na dele. O Barnabé, a gente até canta, era seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado, porém, na hora de imitar, Vilma, a gente prefere imitar Paulo, porque famoso mesmo ficou Paulo, Daniel. Barnabé é aquele cara assim, Barnabé, e de vez em quando é assim, você é um Barnabé na minha vida, mas no fundo, pouca gente quer ser Barnabé, todo mundo quer ser, na verdade, meio que Paulo, porque Paulo é quase um X-Men da Bíblia. E Barnabé não era nem talvez o cara que ficava limpando o prédio dos X-Men, e de vez em quando vinha alguém do lado de fora e dizia assim, preciso botar para dentro, quem sabe esse cara não é um super-herói. Eu estou fazendo isso para lhe mostrar essa história, que ela não começa assim e nem termina assim como eu vou ler. Então, por favor, Atos 13, versículo 1. Vocês encontraram, amém? Na igreja de Antioquia, presta atenção, veja que igreja abençoada. Havia o quê? Profetas e mestres. Então, Simone, sacou o peso dessa igreja? Profetas e mestres. Aí olha quem eram os profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger é nigeriano, é africano, é negro. Depois tinha um tal de Lúcio, de Cirene fica onde? Norte da África, outro negão. Aí também tinha Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e tinha um cara chamado Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. O Espírito Santo disse o quê? Separem. Quem? Por que não Lúcio? Por que não Manaém? Não sei, irmãos. O porquê é muito simples. É porque na obra missionária,
Quem decide não somos nós. Quem decide quem vai ser pastor, missionário, não somos nós. Não é a igreja, é vocação. É Deus que fala. E Deus separou 2 caras. Quem foram eles? E separou para quê? Para a obra que eu os tenho chamado. Assim, a igreja fez o quê? Nalva. Jejuou, orou um pouquinho mais e no final impôs as mãos e os enviou. Inclusive, irmãos, você sabe o que quer dizer a palavra apóstolo? Porque de vez em quando o cara diz assim, apóstolo Valdomiro, apóstolo fulano, apóstolo Mardejane, parece que é mais do que pastor. Apóstolo é quase papa. Apóstolo, irmãos, traduzindo literalmente é só enviado. O apóstolo é o missionário. Por exemplo, uma apóstola dessa igreja, Renilza. Renilza é apóstola, porque ela foi enviada para o campo missionário. Então, todo missionário é apóstolo, que saiu de sua casa e foi enviado pela igreja. Então veja que coisa linda. A igreja de Antioquia, essa igreja, deixa a letra de fundo, por favor, viu, neguinha? Essa igreja que tem um só coração, que a alma uma, somente uma semente, o pão era nosso, o vinho, santa folia. Ora, tanta união, tanto amor, só podia redundar em quê? Em missão, em envio. Essa história não começa em Atos 13. Deixa eu lhe mostrar onde começa essa história. Vai em Atos, capítulo de número 8, por favor. Perdão, 9. Atos, capítulo 9. É porque a gente tem o hábito de ler, às vezes, a vida a partir de uma cena. Por exemplo, eu não posso ler a Igreja do Pinheiro por essa cena de agora de manhã. Eu preciso ler a Igreja do Pinheiro por manhãs que já somam quase 44 anos. Então, uma manhã não vai explicar o que é a Igreja do Pinheiro. Essa cena de Atos 13 não começa, Chico, em Atos 13. Ela começa um pouquinho antes, quando o irmão Saulo não era irmão, ele era o quê? Um perseguidor da igreja. Ele era um perseguidor da igreja. E aí nos versículos de 1 até o versículo 19 do capítulo 9, o que acontece com ele todo mundo sabe. Ele está indo perseguir, ele cai do cavalo. Cavalo? Ele caiu do cavalo? Tem cavalo aí no texto? Não, simplesmente diz que ele caiu. O cavalo a gente botou. Como Jonas foi engolido por um grande peixe, a gente botou o quê? Uma baleia, por exemplo. Aí ele muda de vida. O problema, irmãos, é que quando alguém, Guga, é muito mal, quando alguém é muito ruim, até a gente acreditar que essa pessoa de fato mudou, ela precisa de quê? Ela precisa provar que mudou, tá, mas nem sempre a gente acredita. Tempo, também não. Precisa de alguém que empreste a sua reputação. Alguém que diga assim, me dê a mão aqui, me dê a mão, eu vou levar você, eu vou apresentar você para a comunidade, eu vou ser o seu escudo. E como não conhecem você, mas conhecem a mim, as pessoas vão lhe dar crédito aos pouquinhos. Foi o que aconteceu, Andréia. Veja comigo o capítulo 9, especificamente no versículo 26. Ele começou a pregar em Damasco, Saulo, empolgado, novo crente, e começou a ser ameaçado de quê? De morte. E a galera, para livrá-lo, botou ele dentro de um cesto, não foi isso? Veja o versículo 25. Mas os seus discípulos o levaram de noite, o fizeram descer num cesto, através de uma abertura na muralha. Quando chegou a Jerusalém, ele tentou o quê? Se reunir com a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém queria, sim ou não? Mas não era o povo que tinha um só coração? Não era um povo que repartia tudo? Porque quando eu canto essa canção, eu fico imaginando assim, um monte de gente com um pompom branco na cabeça, assim. Um monte de velhinho bom, um monte de gente assim sem maldade. Isso que a gente pegou 2 versículos da Bíblia, Atos 2 e Atos 4, que diz isso. Da multidão dos que creram, era só um coração, mas não foi sempre assim. Está aqui no capítulo 9, Cristina. O cabo é novo crente, o cabo quer se integrar na igreja, e a igreja está dizendo o quê? Não, não.
não confiamos nele. Aí aparece o Barnabé, o bestão, não é? Veja o que diz a Bíblia aqui na sequência, não acreditando que ele fosse realmente o que? Eu quero fazer um alerta aqui na igreja. Irmãos, os discípulos velhos gostam de querer julgar os discípulos novos. Não, esse não pode ser discípulo. Olha o cabelo dele, olha o rebolado dele, olha o rebolado dela. Você esqueceu quem você era? Os discípulos que já estavam, Vilma, não queriam receber porque não acreditavam nele. Ouviam muita história. Aí veja o versículo 27. O que é que diz aí? Os irmãos estão todos acompanhando comigo a Bíblia. Graça, Ana Deus, o pessoal aí de trás estão acompanhando a Bíblia. Porque, irmãos, eu estava orando de joelhos, pedindo a Deus sabedoria para entregar essa palavra. E eu peço aos irmãos que ouçam com muita atenção, por favor, em nome de Jesus, tá certo? Versículo 27 diz: então Barnabé o levou aos apóstolos, contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou, assim como? Depois que aconteceu o quê? Uma explosão, um anjo desceu do céu. Quem serão os Barnabés de Júlio, por exemplo? Quem serão os Barnabés de Gustavo, por exemplo? Quem serão os Barnabés que vão finalmente dizer a essa igreja que eles são discípulos, sim, que podem não se enquadrar no padrão, sim, mas que só quem conhece o coração do homem e pode julgar é Deus? Cadê os Barnabés dessa igreja? Vão sair? Vão fugir? Vão botar o pé na porta? Essa história de Atos 13, Simone, não começa em Atos 13. Ela começa onde? Em Atos 9. Porque se Barnabé não põe a cara a tapa, Saulo não chega aí. Mas essa história também, Franciline, não termina assim, linda. Porque, irmão, seja sincero, você no lugar de Saulo, Chico, você teria coragem de ficar contra Barnabé? O cara que deu a mão para você, o cara que ajudou você a ser introduzido na comunidade, o cara que defendeu seus podres, você teria coragem? Pois Saulo ficou. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 15. O que eu quero nessa manhã, irmãos, dizer em nome de Jesus, e isso eu quero que vocês levem, porque, irmãos, o mal do fofoqueiro é que ele só fala do que não presta, e essa igreja tem muitos, vocês que estão chegando, lamentavelmente. Fofoca é uma coisa que a igreja de crente tem para dar, vender, emprestar, plantar, replantar. Se a igreja de crente dependesse de fofoca, a gente era a igreja mais rica do mundo. Talvez o povo não tenha muito o que fazer. Não tendo o que fazer, e quem já resolveu tudo na sua vida gosta de ficar olhando para a vida alheia. Maledicência, irmãos. Eu só quero lembrar aos santos de casa da internet, e aos santos que estão aqui, e aos santos que vão ficar sabendo, que gays não entrarão no reino dos céus, mas os maledicentes também não entrarão no reino dos céus. Eu inventei isso? Ou isso está escrito? Está escrito, irmãos. Os avarentos entrarão no reino dos céus? Não. Então gays não entram, maledicentes não entram, e avarentos não entram. Por que a gente deixa os avarentos e os maledicentes e quer tirar o outro? Por que eu voltei a essa questão de manhã? Porque, irmãos, não sou eu que reduzo a igreja do Pinheiro a um tema. Pelo contrário, eu tenho dedicado a minha vida a pastorear essa igreja há 20 anos. Eu entreguei aqui nessa igreja o melhor da minha juventude. Agora eu posso ser resto. Agora eu posso ser chamado de ditador, de general, de ele só faz o que ele quer, ninguém tem coragem de enfrentá-lo. Agora, porque quando eu cheguei jovem, corajoso, e me chamavam para enfrentar Coronel Cavalcante, para enfrentar Suruagi, para detonar o que estava errado, eu era um jovem impetuoso e corajoso. Agora não. 20 anos depois, eu sou o pastor a ser batido, a ser tirado da frente, porque a igreja, composta de um monte de imbecil,
porque esse sentimento que fica, você que não sai, você que continua concordando, você que continua se juntando a esse exército, está porque você não pensa, porque você não tem senso crítico, porque você engole tudo e tem medo de mim. Afinal de contas, eu venho para a igreja armado. Olha minhas armas. Cadê elas? A barriga de tanquinho? Nem a barriga de tanquinho. Irmãos, eu sou irônico, eu sou debochado, eu sou uma pessoa difícil, mas eu resolvi fazer como Barnabé, porque eu cansei de ser Barnabé para muita gente que se aproveitou da minha juventude, se aproveitou da minha coragem, se aproveitou da minha língua grande quando era interessante, se aproveitou das minhas lágrimas, se aproveitou de eu deixar minha família várias vezes, minhas filhas pequenas, que eu não pude acompanhar tudo como gostaria, porque tive que me deslocar várias vezes, porque tive que chorar várias vezes, porque tive que estar onde não queria estar várias vezes, para honrar o ministério. Eu quero dar uma de Barnabé, porque, por favor, capítulo 15, verso 36, veja que o Chico acabou de dizer que ele não teria coragem de se contrapor a um cara que se colocou como, sabe, o cara que paga a sua fatura. Mas Dejane, eles não queriam Saulo, o problema não era de Saulo, era deles, Aí você pode dizer, espera aí, mas Saulo mudou, e esses que o senhor está falando não mudou. O que é mudar? Quem foi que mudou aqui completamente? Quem é aqui que pode se arvorar, ficar de pé nessa manhã, ou os que vão ficar sabendo, ou os que vão ver pela internet, ou os que vão ouvir através da rádio peão, que mudou? Quem foi que mudou? Quem é que pode, Daniel, bater no peito e dizer que mudou? Nós todos estamos em processo de mudança, e essa mudança só vai ter fim quando chegarmos na presença de Deus. Enquanto estivermos aqui eu trago uma frase de Paul Freston, Laura. Nós estamos talvez com a cabeça no céu, mas os pés, dizia Paul Freston, aqui num fórum que a gente realizou no Senac. Se nessa época eu era aplaudido como pastor de vanguarda, Paul Freston diz, enquanto a gente estiver com os pés no charco do pecado, nós não somos perfeitos e não vamos ser. Por isso que na igreja primitiva, da multidão dos que creram, de um coração só, aconteceu isso daqui. Versículo 36, por favor. Quem encontrou, diga amém. Algum tempo depois, porque veja a razão da briga. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Pergunta, a proposta de Paulo era uma proposta boa, decente, sim ou não? Sim. Aí Barnabé disse, beleza, vamos voltar, vamos visitar todos os lugares que a gente já passou, Rízia, vamos lá. Mas, olha o que Barnabé queria. Barnabé queria levar João, que também era chamado de quem? De Marcos. Mas Paulo não achava prudente levar, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permaneceu com eles no trabalho. Ou melhor, João Marcos era um cara meio problemático, preguiçoso, covarde. Paulo está certo? Não, porque Paulo foi pior do que João Marcos. E quando quiseram deixar Paulo para trás, o que foi que Barnabé fez? Não, se Paulo não entra, eu não entro. Aí o que aconteceu? Porque eu estou enjoado, irmãos, do pessoal ficar dizendo, o pastor Wellington é tão duro, às vezes ele é tão contundente. Veja o que aconteceu no versículo 39. Tiveram o quê? João Vitor, você está vendo aí? Versículo 39, tiveram o quê? Um desentendimento? Só isso está na sua Bíblia? Como é que a gente tem um desentendimento tão sério? É assim, um desentendimento tão sério. Guilherme, eu quero me desentender bem sério com você. Vamos nos desentender sério. Data vênia, o irmão cafajeste. Aí o irmão responde lá, data vênia, o pastor é um pilantra. Bem sério, mas educadamente. Como é que se tem, Kátia, um desentendimento tão sério? Desentendimento sério, irmão, você já teve com Alain, eu já tive com Odja, eu já tive com minhas filhas. Como é que é desentendimento sério? A gente levanta a voz, a gente se irrita, a gente diz, saia da minha presença. Desentendimento sério. Ou você
Fábio nunca teve um desentendimento sério com o Gabriel? Claro que teve, senão não é anormal. Anormal é isso. O amor não é anormal, irmãos. Anormal é ninguém ter desentendimento. Eles tiveram um desentendimento tão sério que se separa. Paulo e Barnabé, Aurinha, se separaram. Se separaram. E sabe por quê? Porque Barnabé não abriu mão de quem? Irmãos, eu não vou abrir mão dos marcos que Deus mandar entrar por essas portas. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Por que lá atrás, quando eu não abri mão dos divorciados, eu fui aplaudido? Por que lá atrás, quando eu recebi pessoas que bebem, porque a maioria dos crentes não bebem, irmãos? Por que quando eu fiz a defesa de Joaquim aqui, do púlpito, Joaquim bebeu, foi pego numa blitz, está errado, todo mundo xingando ele na internet, vocês viram isso? Vocês viram a minha declaração de púlpito? Eu estava viajando, eu podia ficar calado, fazer de conta que não soube. Eu subi aqui e disse o quê? Joaquim não serve agora para que ele sempre abençoou, porque ele está sem poder. Mas eu não posso virar as costas para Joaquim, porque ele é meu amigo, ele cuidou de mim, ele cuidou das minhas filhas, ele bebe sim, está errado inclusive o excesso, mas ele é da igreja do Pinheiro, é fundador dessa igreja, é uma bênção, e eu quero ele aqui aos pedaços, e não quero um monte de gente santo da internet que criticou Joaquim. Por que nessas horas, irmãos, eu fui apontado como o pastor corajoso, o pastor desbravador, e agora que eu quero abraçar outros João Marcos, eu estou rasgando a Bíblia? Então, irmãos, sabe o que eu quero dizer nessa manhã? Finalizando, é preciso se separar de vez em quando. Porque eu vou dar um ultimato aqui nessa manhã. Se os irmãos discordam da condução teológica que eu e a pastora Ódia temos dado à igreja, é um direito seu. Não precisa nem esperar para depois. Quarta-feira tem assembleia. Proponha que a gente seja exonerado do cargo de pastor. Eu lhes garanto que não estou apegado a nada aqui, irmãos. 20 anos depois, o que eu tenho é uma casa para morar. Mas a minha dignidade não é um leilão, não está para ser leiloada. O que eu acredito, o que eu creio não está para ser leiloada. Mas o ultimato também serve do outro lado. Porque eu também estou cansado e hoje a minha alerta é isso. Meu filho, quem está ficando é porque acredita e confia. Então, se você acredita e confia, vista a camisa. Não aceite maledicência. Não aceite que o nome da igreja do Pinheiro seja achincalhado nas suas rodas de amizade. Não aceite, irmãos. Quem quer sair, saia. Quem acha que nós viramos o antro da perdição, porque agora estamos acolhendo alguns Joões e logo logo algumas Marias, e isso é o cúmulo, a igreja precisa se manifestar, porque eu não aguento mais, irmãos, ficar assistindo essa cena ridícula de alguns Facebook, de alguns que a gente respeita no público e no privado, e eles não nos respeitam nem no público nem no privado. É respeito, por exemplo, à igreja do Pinheiro, a história da igreja do Pinheiro. Você que ainda é membro da igreja, postar em Facebook que saiu, postar, abrimos igreja, venha para cá, ficar chamando pessoas, é ético isso, é respeito isso, irmãos. Mas nós não podemos convidar essas pessoas a pedir suas cartas ou saírem, porque elas vão dizer que fui eu, o ditador, o dono da igreja do Pinheiro. Me tornei dono, agora sou latifundiário eclesiástico. Deixa eu mostrar um detalhe para os irmãos, se vocês estão achando demais o que eu estou falando. 2 Timóteo capítulo 4, por favor. Porque o pastor Elton Rangel, você quer saber quem é Elton Rangel? Os mais antigos aqui já ouviram falar nele. Missionário batista na Espanha. Era pastor de uma mega igreja no Rio, deixou para ser missionário na Espanha. Ele esteve aqui quando eu estava chegando, Deia, fazendo promoção de missões mundiais. Pastor Elton disse uma coisa no púlpito dessa igreja: uma igreja para crescer, às vezes precisa perder gente. Eu não quero estar citando nomes, mas se a gente não perdesse aquela galera que tentou derrubar Marcos Monteiro, vocês se lembram?
essa igreja tinha morrido. Durante esses 20 anos, muita gente tentou botar cabresto em mim. Não saíram da igreja porque eu roubei, não saíram da igreja porque eu sou um cafajeste, porque até quando eu errei, Cristina, eu cheguei no púlpito dessa igreja e confessei meus pecados. Eu estou cansado, Suzane, dessa história de, não, eu concordo com tudo, eu discordo de Wellington. Sejam homens e mulheres, nomeie as discordâncias, diga por quê, diga em que safadeza, em que roubalheira, em que coisa errônea eu me meti. É o fato de eu defender os Joões e as Marias. Mas isso eu sempre fiz. Eu sempre fiz. E sempre fui aplaudido. E sempre foi tudo como encontramos o homem de Deus para essa igreja. Agora eu não sou mais homem de Deus. Agora eu sou moleque, tentando brincar, tentando manipular as mentes infantis. Vocês que ficaram. Porque os que saem são os que têm mente privilegiada e não se deixam domar. Sabe por que eu estou cansado? Porque é preciso separar de vez em quando. Mas eu queria que você lesse comigo. Veja que coisa engraçada agora. O capítulo 4 de 2 Timóteo. O cara que disse, Marcos não vai comigo. Marcos é um covarde, Marcos é um traidor. Marcos não tem perfil para andar com Paulo. Aí ele pegou Silas, Luzia. Quem não quer Silas? Todo mundo quer andar com o Silas. Todo mundo quer andar com o Silas. Olha, Glaucio e Thaísa, não é assim? Não desistam dos Joões, das Marias. Vocês estão entendendo os Joões e as Marias, né? Todo mundo quer os cheirosos. Todo mundo quer os lindos. Todo mundo quer o que esbraveja. Mas quando a gente é firme no que a gente acredita, olha a ideia, que coisa maravilhosa. Deus faz justiça e Ele vai fazer. O capítulo 4, versículo 9. Paulo está fazendo as recomendações finais na carta a Timóteo. E ele diz assim: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amante deste mundo, abandonou-me e foi para onde? Um Demas que ele encontrou no meio do caminho abandonou ele. Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia, só Lucas está comigo. E agora ele manda trazer quem? Trazer quem? Um Marcos, que ele disse que não prestava, que não servia, que era um covarde, que abandonava. Você está vendo, Fábio? Que quando a gente tem coragem de ser coerente, Paulo foi incoerente, mas Barnabé manteve a coerência. Lá na frente, agora é Paulo, voltando atrás, se humilhando, dizendo, traga Marcos com você, porque ele me é muito útil para quê? Pirou foi. Ele me é muito útil. Sabe o que eu acredito, Alice? É que enquanto Barnabé esteve com Marcos, Barnabé disse assim, olha Marcos, Paulo não está de todo errado não. Agora você precisa fechar as brechas das críticas que fazem a você. Você precisa melhorar seu caráter. Você precisa dar uma prova de que de fato é uma pessoa diferente. E eu vou ajudar você. Segure na minha mão e eu vou lhe mostrar como é que se caminha. Porque esse bestão aí, que está se achando santo, eu já segurei na mão dele. E você vai ver o que vai acontecer. Agora Paulo está dizendo, mande João Marcos para mim, porque ele me é útil. Mas uma coisa que eu não tinha prestado atenção, Ascânio, Deus falou ontem comigo, eu lendo a Bíblia. Engraçado, olhe que o apóstolo Paulo vai escrever daqui para frente. Versículo 12, enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre Ferreiro causou-me o quê? O santo Paulo está dizendo que tem um tal de Alexandre que causou mal a ele. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previnam-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Engraçado, Paulo está dizendo que esse cara causou tristeza a ele, porque se opôs às palavras dele, e ninguém questiona Paulo. Qual o problema? Depois diz, na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Paulo está dizendo isso. Eu sou de carne e osso, irmãos.
Eu sou gente. Eu não sou um X-Men. Eu tenho sentimento. Eu tenho mulher e filhos. E quando eu vejo a igreja do Pinheiro ser achincalhada, ser desrespeitada, me dói. Mas também quando eu vejo o meu nome ser tratado como o nome de um moleque de última hora, me dói. E aí o apóstolo diz: todos me abandonaram, que isso não lhe seja cobrado, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada a todos os gentios. Não há romantismo na unidade, irmãos. Às vezes é preciso se separar. Eu não vim para separar. Pastor Marcos Monteiro, irmãos, sofreu um bocado. Saiu sem querer voltar aqui. Vocês se lembram disso? Os mais novos não. Até hoje, Cleise não quer vir aqui. Por que será? Por minha culpa? Não, eu nem existia. Igreja pode fazer bem e pode fazer mal. Pastor Edivar saiu com 2 anos e meio, 3 anos, antes que lhe cerrassem os pés. Porque por conta de um casamento que ele fez. Vocês lembram, irmãos? O pessoal mais antigo lembra que ele fez sem autorização da igreja, um casamento que não era oficial. Vocês lembram? Alguém lembra disso? E quando as críticas começaram, burburinho, ele recebeu um convite da igreja de Boa Viagem, Emanuel, e foi embora. Foi embora. Igreja pode fazer bem, igreja pode fazer mal. O pastor pode ser adoecido, irmãos, também. Eu estou enjoado dessas frases. O Wellington faz o que quer, ele comanda, ninguém tem coragem de falar com ele. Outro dia eu vi um líder dizer para mim, que deixou a igreja: a sua liderança está sofrendo, porque você não dá a eles liberdade. As pessoas estão pedindo a mim para dizer a você que você está errado, e eu vou sair porque eles estão querendo que eu seja o para-raio, eu não quero lhe atrapalhar. Fiquei mais triste com as pessoas que ele estava se referindo do que necessariamente com ele, porque ele pelo menos teve a decência de me procurar para me dizer isso. Não há romantismo, irmãos, na vida comunitária. Paulo e Barnabé separados para a obra missionária. Barnabé tinha ido atrás de Paulo. Paulo se afasta de Barnabé, por quê? Porque Barnabé agora quer levar João Marcos, e Barnabé não pode andar com Paulo, porque Paulo só quer andar com Silas, lá na frente. Paulo lhe escreve e diga: traga João Marcos de volta, porque ele é útil para o meu ministério. Mas engraçado, irmãos, Paulo dá nomes. Você viu aí? Ele fala de Tíquico, ele fala de um tal de Alexandre Ferreiro, que fez o que a ele? Muito mal. Paulo foi antiético. Por que as pessoas podem dizer o que quiserem de mim, e eu tenho que manter a ética e não dizer para toda a igreja o porquê que muita gente saiu da igreja? Então se torna uma luta desigual e desumana. Esses dias Fernando Braga me disse, alguém me procurou e disse assim: você também não está insatisfeito? Venha para cá. E ele disse: eu estou insatisfeito? Sim, você está ausente. Se eu estou ausente por causa de problemas meus, pecados meus, que eu já me resolvi. A minha igreja é a Igreja Batista do Pinheiro, e o meu pastor, por incrível que pareça, continua sendo o Wellington. Eu sei que onde você diz que é da Igreja do Pinheiro, o povo arregala os olhos. Quando diz que é minha ovelha, do palhaço, do doido, sou palhaço, sou doido. Mas em 20 anos, nunca dei um desfalque nessa igreja. Nunca comprei R$1 nessa cidade sem deixar de pagar. Nunca me aproveitei do status de ser pastor dessa igreja. Quando Joaquim foi deputado, secretário, nunca tive cargo comissionado. Rompi com grupos quando chegaram ao poder da denominação e fizeram a mesma coisa que criticavam. Rompi com eles. Tenho fragilidades em algumas áreas da minha vida, todo mundo sabe até quais são, porque enquanto as pessoas preservam-se, eu conto o que eu sou. Mas não conto porque eu sou bom. É que eu aprendi com Marcos Monteiro: melhor que saibam pela minha boca
do que pela boca de terceiros. Até rimou, parece poesia. Eu encerro esse assunto hoje, mas espero que os irmãos entendam isso. É preciso às vezes se separar, ter coragem de dizer, não concordo. Eu só acho, Rogério, que a gente não precisa abrir outra igreja. Igreja se abre por visão missionária. Igreja não se abre por capricho, irmãos. Igreja não se pode ser aberta, porque a gente tanto criticou a vida inteira esses caras que abrem igrejas para eles. Qual a diferença nesse momento? Igreja não pode se abrir por capricho. E outra coisa, Igreja Batista é livre e democrática, amém? Se uma maioria está insatisfeita, deve fazer o que com a liderança pastoral dessa igreja? Tirar, não há mal nenhum nisso. É melhor do que abandonar a igreja à própria sorte. É melhor do que simplesmente virar as costas. Que Deus nos dê a coragem de separar quando preciso for. Barnabé disse, então Paulo, pegue Silas, boa viagem, mas eu não abro mão de João Marcos, como não abri mão de você. Estou reiterando minha posição. Não vou abrir mão de ninguém que passar por essas portas. Sujo como esteja, questionável como seja, não abrirei mão. Também não vou impor nada, porque se eu tivesse de impor, se essa igreja só fizesse o que eu quisesse, eu repito, Júlio não estaria há 8 anos esperando uma decisão se pode ser batizado ou não, porque a homossexualidade é o câncer da sociedade dessa igreja. Essa igreja nunca teve nenhum problema, nunca teve nenhuma crítica sobre ela, nunca foi achincalhada, nunca. Agora sim, se eu de fato fosse tudo o que dizem, eu já teria dividido essa igreja, irmãos, porque aqui cheguei com 70 pessoas. Se eu fosse um mau caráter, Sara, no meu melhor momento do auge, eu teria feito como um monte de pastor dessa cidade fez, e como a galera está fazendo agora. Eu sairia alegando perseguição e abriria uma igreja para mim. Mas sabe por que eu nunca fiz isso e não vou fazer? Porque eu não fui chamado, irmãos, para isso. Eu sou pastor de uma denominação, eu sou pastor de uma igreja. Não dessa igreja. Dessa eu estou pastor. Porque quando os irmãos entenderem que eu não mais sirvo, que é isso que às vezes me deixa triste, eu tenho 43 anos, sou jovem para a vida, mas tratado como um velho pastor ditador que quer impor suas ideias. Que ideias, irmãos? Que ideias que eu quero impor? Francamente, qual o prejuízo que a gente teve até hoje nesse ministério atual que nós temos tolerado há 20 anos? Sei recuar quando preciso, sei avançar quando preciso, mas eu tenho sangue como o apóstolo Paulo teve e deu nomes, fulano, fulano, fulano. Preservem-me deles. Nesse momento, francamente, eu estou precisando ser preservado como líder dessa igreja, preservado destes que usaram a minha força, que usaram as minhas lágrimas, que usaram a minha idade, que usaram as minhas emoções, e agora eu já não sirvo mais. Porque se servisse, estariam aqui, como você está. E você não está porque concorda com tudo. Você está porque você sabe que pastor passa, e a igreja fica. Eu não vim para ficar, eu também vou passar. Mas não pode ser desse jeito caprichoso, arrogante, de nariz em pé. Não pode ser. Essa não é a tradição da Igreja do Pinheiro. Tentou-se ser nos abaixo-assinados para derrubar Marcos Monteiro. Vocês lembram? Tentou, um grupo tentou, não conseguiu, porque vocês não permitiram. Às vezes, para crescer, é preciso se separar. Creio que por onde Paulo foi com Silas, abençoou. Por onde Barnabé foi com João Marcos, abençoou. Não levarei ninguém dessa igreja no dia que vocês me mandarem embora, porque no dia que encerrar em Alagoas, provavelmente eu não fico, exatamente para que ninguém fique me procurando, me incitando a outra coisa.
Isso é palavra de homem. E as minhas palavras, quando eu não cumpri, eu subi no púlpito e pedi perdão. Na maioria das vezes eu cumpri a minha palavra. Vamos ficar de pé. Você pode dizer: pastor, não entendi nada. Não entendi esse seu desabafo. Você não entendeu ou você não ouviu? Pessoas saem da igreja caladas, discordando da agenda da igreja, mas dizem que não discordam de nada, é com problemas pessoais comigo. Eu me tornei o problema pessoal de todo esse povo. E enquanto eu respeito a ausência, algumas pessoas dessa igreja abrem uma comunidade, postam foto em Facebook, que é o lugar onde todo mundo quer aparecer. Qual o recado que se dá a isso, Rogério? Qual o nome disso? Exibicionismo? Qual o nome disso? Eu sou membro daqui, saio, não me encaixo em nenhuma outra igreja, porque nenhuma outra igreja presta, nenhum pastor dessa cidade presta, nenhuma igreja serve. Aí eu abro outra igreja e posto no Facebook quando eu sou membro dessa igreja. Qual o nome disso? Qual o nome que se dá para isso? É ética? É ética isso? Qual o nome disso? Discordar é um direito, discordar democraticamente, debater, inclusive, repito, eu não estou aqui por concurso, irmãos. Eu estou aqui por eleição. Eleição a gente vota e bota, e eleição a gente vota e tira. Se você entendeu, eu queria que você desse a mão para o seu irmão para a gente orar. Porque enquanto se ataca e se critica a igreja, 55 adolescentes estão sendo tratados lá no Rancho do Pinhão. Esta família que está aqui à frente se aproximou da igreja por uma formatura que houve esses dias. Aí vocês podem dizer: eles não precisavam ouvir tudo isso. Precisavam, para não entrar no mundo encantado de Alice, achando que aqui é o paraíso. Não é. É uma igreja, hospital, onde todo mundo é doente. Só que algumas doenças são mais discretas, outras são mais visíveis. Não gosto de panos quentes, irmãos. Não gosto. Mas também cansei. Me perdoem. Cansei. Em nome de Jesus, Senhor, eu lhe peço que teu Espírito esteja conduzindo todos os processos da vida desta comunidade. Nós temos muito a fazer. Nós temos 8 congregações, creio eu, a partir de quarta-feira, para cuidar. Nós temos adolescentes, crianças, nós temos famílias, nós temos um mandato cultural, missiológico que o Senhor nos deu e teológico. Nós queremos ser fiéis no cumprimento desse mandato. Que a tua bênção recaia sobre nós. Que o Espírito do Senhor possa derramar do teu poder e da tua graça sobre nós. Acalma o meu coração. Aquilo que não te agrada, retire. Eu lhe peço humildemente. Mas eu não quero adoecer, nem quero adoecer ninguém, e nem quero ser pego num derrame, num infarto precoce, por ter que ficar calado diante de algumas atitudes que chamam de discretas, respeitosas, mas que ferem. Às vezes é preciso que Paulo e Barnabé se separem, para que haja crescimento de ambos os lados. Oxalá o teu Espírito faça com que possa haver reencontro, como houve da parte de Paulo, pedindo para trazer João Marcos à sua presença. O tempo dirá, e a tua justiça também. Guarda-nos e nos abençoa no nome de Jesus. Amém. Dê um abraço no seu irmão, Deus te abençoe. À noite os adolescentes estão encerrando o acampamento aqui. Estejam aqui, o coral vai cantar. Que Deus nos guarde e nos livre do mal.